Informativa. O Presidente da República dirigiu hoje, no Distrito de Moeda, em Cabo Delgado, a cerimónia de Estado de homenagem aos mártires de Moeda pela passagem do 55º aniversário do bárbaro assassinato de cerca de 600 pessoas que pacificamente tentavam negociar a independência nacional, e a cerimónia coincide com a passagem do 35º aniversário da criação do Metical. O Presidente da República iniciou a cerimônia de Estado de exaltação aos mártires de Moeda, depositando uma coroa de flores no local onde jazem os restos mortais de parte dos cerca de 600 moçambicanos barbaramente assassinados no dia 16 de junho de 1960, quando de forma pacífica exigiam a independência. Atividades culturais antecederam o comício, entre as quais uma peça teatral de demonstração do massacre que culminou com a morte a tiros de cerca de 600 moçambicanos que em 1960 concentraram-se de frente deste edifício para negociar a independência. Justamente no local onde há 55 anos cerca de 600 vidas tombaram, o local escolhido para a sua exaltação. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, orientou o seu comício popular de homenagem aos mártires de Moeda neste local. A população deste distrito afluiu em massa. Para além da população de Moeda e dos distritos vizinhos, notáveis figuras vindas de diversos quadrantes juntaram-se no Planalto, entre eles membros do governo, veteranos da luta de liberação nacional e decanos da diplomacia moçambicana, nesta homenagem aos mártires de Moeda. Em seu discurso neste comício, o Presidente da República enalteceu a importância histórica desta celebração. Viemos lembrar o cruel acontecimento no lugar em que ele se deu em 1960. Era em mais uma tentativa de o povo pedir, no sentido de exigir, o seu direito à independência e à autodeterminação, através de um diálogo que estava a ser repetidamente recusado pelas autoridades do regime colonial português. Os fatos aqui ocorridos não estavam dissociados das outras manifestações que em diferentes regiões do nosso país aconteciam sob diversas formas de reivindicações. No outro desenvolvimento, Filipe Nyusi associou esta homenagem à história da moeda nacional, o Metical, criado no dia 16 de junho de 1980, que esta terça-feira celebra o 35º aniversário. Como moçambicanos, orgulhamos-nos por termos tomado opções soberanas que engrandecem a nossa independência. Uma delas, de grande significado, foi a criação da nossa própria moeda nacional, o Metical, a 16 de junho de 1980. Portanto, há 35 anos. Por isso, hoje é também o dia do Metical, em homenagem ao massacre de Moeda. O Metical significa a independência que aqui foi semeada, a soberania que brotou da semente aqui lançada e guia-nos para a independência econômica que os moçambicanos continuam a sonhar. Diante destes feitos e os desafios do país, para o Presidente da República, uma das formas de enaltecer os mártires de Moeda é a preservação da paz e unidade nacional. A unidade nacional é o ponto de partida da construção e consolidação dos ideais nacionais. A promoção de moçambicanidade, da convivência pacífica, da solidariedade, da inclusão, da tolerância, da elevação da autoestima e do espírito patriótico. Não há dia melhor que se pode falar da união do que hoje, quando avaliamos a vitória resultante da unidade nacional. Depois desta cerimônia de Estado de homenagem aos mártires de Moeda, o Presidente da República continua aqui na província de Cabo Delgado, onde nesta quarta-feira deverá iniciar a sua visita presidencial de 4 dias. As imagens são de Ivo Oliveira, Nelson Belarmino, no Planalto de Moeda. O presidente honorário do partido Frelimo e antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, diz que a resposta brutal do governo colonial português em relação às mais de 600 pessoas assassinadas quando exigiam a independência despertou o povo moçambicano para uma luta que culminaria com a independência nacional no dia 25 de junho de 1975. Mas se temos que agradecer alguma coisa aos portugueses, é que com este massacre de Moeda,
despertaram-nos para sabermos que estamos sobre o mesmo sofrimento. Despertaram-nos porque este massacre foi conhecido em Maputo, foi conhecido em outras províncias, e começaram a pensar que estamos unidos na mesma província, no mesmo desejo, em todas as províncias. Queremos todos a unidade, todos queremos a independência nacional. É aí que começamos a construir a nossa nação, do Rovuma ao Maputo. No outro desenvolvimento, Joaquim Chissano reafirmou a necessidade da manutenção da paz e unidade nacional, tendo referido que Moçambique é exemplo em toda a África e em alguns países do mundo nesta conquista. Os países lá de longe, quando viram que eu dizia que teria mais tempo para passear em Moçambique, eles convidaram-me para me dar trabalho. E o trabalho que me deram é de eu andar a falar neste país, naquele outro, em muitos países, da experiência de Moçambique. E a pergunta é, vocês moçambicanos têm muitas tribos, vocês moçambicanos falam muitas línguas, vocês moçambicanos têm muitas culturas, mas como é que conseguem estar unidos? Como é que vocês conseguem estar unidos? Diga-nos lá. Por isso, a unidade do povo moçambicano é um exemplo na África. Por último, o prêmio Mo Ibrahim saudou ao povo moçambicano pela escolha de Flip News como presidente da República e pediu a todo o povo moçambicano para que apoie o presidente da República no cumprimento da sua missão. Eu peço, através de vocês, a todo o povo moçambicano que permaneçam unidos em frente, unidos com a pessoa que vocês puseram em frente para dirigir esse país. A pessoa que vocês escolheram, estejam unidos com ele para realizarmos muita coisa que temos que realizar, para resolvermos os nossos problemas, acabar com muitas dificuldades. Está tudo nas nossas mãos, mas só podemos trabalhar se tivermos um dirigente em frente a que todos respeitamos, a que todos apoiamos. Não importa se é da oposição, não é da oposição. Oposição porque tem um ponto de vista diferente. Mas agora, para construir o país, temos que ter um dirigente. E só um dirigente. Esperem para as outras eleições. Se ganharem, vamos ter esse outro dirigente. Mas agora temos um dirigente. Temos que apoiar esse dirigente. Por isso, camarada presidente Filipe Nyusi, muito obrigado por ter aceito este peso. Nós deixamos muita coisa para você fazer. Mas você é jovem, há de fazer. Muito obrigado. Veteranos da luta de libertação nacional, membros de partidos políticos, entre outras personalidades influentes, consideram que o assassinato brutal dos mártires de Moeda despertou o povo moçambicano que, de forma pacífica, o país não ia conquistar a independência nacional. Na altura estava em Mariri a estudar. Quando voltei de férias em julho, o meu pai estava aqui. Uns amigos dele, amigos do meu pai, faleceram aqui, massacrados, que eu conhecia. Vinha para a nossa casa, eu conhecia esse amigo do meu pai. Meu pai contou-me como que morreram. Por isso, a partir daí, a revolta normalíssima. A partir dos mais velhos até os mais pequenos do meu grupo. De modo que foi o despertar, de fato, de muitos de nós que muitas vezes nunca gostávamos também do colonialismo, mas aquela foi a evidência, foi, como chama, mobilizadora, ação mobilizadora para a mais revolta contra o colonialismo. Celebrar esses 50 anos do massacre de Moeda é uma hora grande, porque marca um primeiro passo que foi dado pelo povo moçambicano. Na altura, sem condições
eles conseguiram desafiar o regime colonial e sem nenhuma organização, mas aquilo veio do fundo daquilo que eles eram, oprimidos, divididos, espezinhados. E eles disseram que não, alguma coisa deve ser feita. Foi isso só, pedir a justiça, que haja justiça, Então, que haja dignidade pelo homem moçambicano e a terra moçambicana. E em resposta aos portugueses mataram. Valeu a pena hoje vermos isto, ver a paz nesse Moçambique, ver o desenvolvimento, porque aqueles homens, naquele dia, não exigiram muita coisa. Exigiam o quê? Trabalho. Haver empresas, machambas e tudo. O que aconteceu há 55 anos atrás galvanizou não só o pessoal de Moeda, mas todo o povo moçambicano para sairmos da escuridão que vivemos durante 500 anos. Quer dizer, o sangue derramado aqui há 55 anos fez com que todos nós assumíssemos qual a grande responsabilidade em termos de qual é a via que devemos seguir para termos independência nacional. Portanto, todos aqueles que combateram, a coragem veio do sangue derramado aqui em Moeda. Isso é um fato. 55 anos, desculpe, passados, que de facto significa que alguma coisa mudou. Nesta pista que nós estamos, naqueles tempos não era possível estarmos aqui. Exato. Daqueles quartéis que estão ali não era possível. Naquela administração não era possível. E outros locais, portanto, foi um grande marco histórico. A ação que aconteceu há 55 anos neste local, que foi o massacre de Moeda, contribuiu para despertar a todos os moçambicanos na necessidade de se juntarem, na necessidade de união para a exigência da sua libertação. Portanto, foi a partir do massacre de Moeda que os moçambicanos compreenderam que unidos poderiam ganhar, unidos poderiam vencer. Me marca bastante porque existiram homens que deram o seu saber e o seu pensar para libertar a pátria. Os nacionalistas, os quais eu rendo a homenagem especial. E, em seguida, me marca os passos da história de Moçambique. Portanto, marca esses que significa para aqueles que peregrinaram pela floresta moçambicana na busca da liberdade, que é a independência. Para eles também rendo uma grande homenagem. O Conselho de Ministros anunciou hoje a desmobilização dos observadores internacionais e convidou os 35 elementos da RENAM a integrarem-se nas forças de defesa e segurança. O governo decidiu ainda criar a taxa social para a segurança dos trabalhadores por conta própria, assim como avaliou o investimento no país. Regressaram aos seus países. Os oficiais militares das forças de defesa nacional também já regressaram às suas subunidades. E os 35 elementos das forças residuais da RENAM, que integravam a equipa militar de observação da cessação das hostilidades militares, regressarão no decurso desta semana à província de Sofala, tendo, entretanto, o Governo reiterado a sua disponibilidade em integrá-los nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique e na Polícia da República de Moçambique. Foi também informado que houve consenso sobre a declaração de princípios relativos à despartidarização da administração pública, através da qual as partes reafirmam a necessidade de observância do quadro legal vigente sobre a administração pública, propondo-se o Governo a realizar uma cerimónia de divulgação no dia 19 e também a realizar a próxima ronda de diálogo no dia 22 de junho, segunda-feira. O Governo aprovou hoje a taxa de contribuição para a segurança social dos trabalhadores por conta própria em 7%, sendo importante sublinhar que se observou o princípio de igualdade relativamente ao regime aplicado aos trabalhadores por conta de outrem e sendo também a mesma taxa que está em vigor e tem estado em vigor para os funcionários do Estado. O montante das contribuições será determinado pela aplicação da taxa sobre a remuneração convencional
escolhida pelo trabalhador, que não deve ser inferior ao salário mínimo respectivo do setor da atividade. Em relação ao volume de investimentos analisados sobre o ponto de vista de valor, fez-se uma análise comparativa daquilo que foi acontecendo desde 2012, 2013, 2014. O que se verificou é que de um volume de investimentos em termos de valor de cerca de 5,6 mil milhões de dólares em 2012, em 2014 o volume de investimento incrementou para 8,9 mil milhões de dólares. Esses capitais são provenientes de vários países. A registrar aqui o destaque para os Emirados Árabes, parte destes recursos vem também dos nossos tradicionais parceiros, que é Portugal e África do Sul. Renamo denunciou hoje um ataque das Forças de Defesa e Segurança a uma das suas bases na província de Tete. Segundo o partido de Afonso Dhlakama, o ataque teve lugar no domingo e culminou com a morte e ferimento de várias pessoas. De acordo com o porta-voz do presidente da Renamo, António Muxanga, o ataque ocorreu na localidade de Mucombedze, posto administrativo de Zobwe, distrito de Moatize, em Tete. O local dista mais ou menos 20 quilômetros da cidade de Tete. No domingo, à tarde, cerca de 2 caminhões em um Land Cruiser partiram da cidade de Tete, cheios de militares, e foram àquela povoação atacar o quartel da Renamo. Dos confrontos registrados, houve mortes, feridos e destruição do Land Cruiser. António Muxanga escusou-se a revelar o número de vítimas e alertou que a situação está a gerar nervosismo dentro do partido. A Renamo, o presidente Afonso Dhlakama, estão preocupados com a situação porque põe em causa os entendimentos de 5 de setembro. O presidente da Renamo, na qualidade de comandante em chefe das forças da Renamo, apela à contenção pela parte das forças do governo, tendo em conta que a paz consegue-se dialogando e não com força das armas. A polícia confirma a morte de uma pessoa e um ferido em estado grave e diz que foram vítimas de ataques da Renamo. Pedro Costa, porta-voz do Comando-Geral da Polícia, diz que os elementos de defesa e segurança foram atacados quando regressavam de atividades logísticas. A polícia lança a responsabilidade do ataque a homens armados não identificados e diz que foi atacado em plena via pública. Falei de um ataque a uns colegas nossos que se encontravam a circular numa via pública no distrito de Tsangano. Foram dar assistência. Assistência significa levar abastecimento, ver o seu estado operacional numa unidade que está localizada no interior. Comidas, águas, não sei quanto. E no seu regresso, uma vez alguém se apercebeu que tinha ido lá, foram atacados em pleno movimento. Eles seguiam com 2 viaturas, uma viatura transportando os homens, dizia, os agentes da UIR, e a outra viatura onde estava o senhor diretor, acompanhado de alguns agentes da polícia. Não houve confronto, simplesmente é o que disse, eles sofreram uma emboscada, era uma visita de rotina, simplesmente sofreram disparos e os indivíduos puseram-se em fuga. Não se sabe exatamente de onde é que os indivíduos apareceram. Aquela é uma zona de mata fechada, muito acidentada e com riachos, e foi exatamente no riacho onde eles sofreram essa emboscada. Durante o ataque, 2 agentes afetos à Polícia de Proteção ficaram gravemente feridos, um dos quais veio a perder a vida a caminho do hospital. Há um subinspetor da unidade de intervenção rápida, há um sargento da Polícia de Proteção, há um cabo que é igualmente da Polícia de Proteção e há um guarda que é igualmente PP, este que veio a morrer. E a noite informativa vai analisar hoje aquele que foi o jogo dos Mambas diante do Ruanda e a consequente demissão de João Chissano. A Federação Moçambicana de Futebol rescindiu com o técnico na noite de domingo, depois da derrota dos Mambas diante do Ruanda. Acompanhe.
A derrota de 0-1 diante do Ruanda foi a gota de água que fez o copo transbordar. Em menos de 24 horas, a Federação Moçambicana de Futebol decidiu afastar João Chissano do comando técnico dos Mambas. Eu, pessoalmente, estive com o selecionador nacional, informei, não é, que para que ele esteja afastado da seleção nacional para salvaguardar os interesses da seleção e do país. Ponto. Foi nisto que nós pensamos, e depois ele próprio, o João Chissano, falou comigo e disse que concordaria com esta decisão. Confrontado com a informação segundo a qual a derrota dos Mambas podia estar relacionada com um suposto desentendimento entre os jogadores e a Federação quanto à premiação no jogo contra o Ruanda, fez Alcidade desmentiu e disse que a agremiação que preside deixou claro aos jogadores que o prémio estava fixado em 40 mil meticais. Mentira, porque eu não poderia dizer nos órgãos de informação, atenção, não poderia dizer aqui nos órgãos de informação que uma coisa, eu até podia dizer que provavelmente, mas estou a dizer que eu, como presidente da Federação, nós definimos as regras de jogo 1 ou 2 semanas antes dos atletas virem para cá. Apesar de ter rescindido com o selecionador, a Federação garante que João Chissano irá receber os seus ordenados até 31 de julho deste ano, data em que terminava o seu contrato. Então nós vamos manter o João, não é? 31 de julho, portanto é já no próximo mês, ele vai receber os salários do mês de junho e de julho. Portanto, vai receber os 2 salários do mês de junho e julho. Isto é questão de gestão e racionalizar os poucos, escassos dinheiro que a Federação tem em Xandó. Não temos muito, não é? Entretanto, Mano Mano, substituto de João Chissano, garantiu que vai preparar a equipa no sentido de enfrentar com determinação o jogo de sábado contra as Ilhas Seychelles. Marcado para a cidade da Beira, capital de Sofala, o jogo de sábado é de qualificação ao CAN Interno 2016. A STV recorda os momentos bons e maus do percurso de João Chissano no comando da Seleção Nacional. O antigo defesa do Costa do Sol e da Seleção Nacional assumiu o comando técnico dos Mambas em 2013, depois de ter sido adjunto do holandês Martin Nooy e do alemão Gerd Engels. Durante o seu reinado, João Chissano foi alvo de muitas críticas, mas conseguiu apurar pela primeira vez a Seleção Nacional para o CAN Interno, que se realizou na África do Sul em 2014. Nesta competição, João Chissano não foi feliz, pois perdeu todos os jogos que disputou, situação que ditou o afastamento prematuro da seleção nacional. João Chissano não garantiu a presença dos Mambas no CAN este ano na Guiné Equatorial. Moçambique termina a fase de qualificação na 3ª posição do grupo F, com um total de 6 pontos, fruto de uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, tendo sido superado por Cabo Verde e Zâmbia, que somaram 12 e 11 pontos respectivamente. Depois do afastamento da corrida ao CAN 2015, várias vozes defenderam o afastamento de João Chissano do comando técnico da seleção, mas a Federação manteve a confiança no treinador. No início deste ano, o técnico começou com a injeção de sangue novo na seleção A, com a integração de jogadores dos sub-23. A atitude foi vista pela crítica desportiva como essencial e oportuna, uma vez que as principais estrelas ou pararam de jogar ou mostravam algum desgaste pelo peso da idade. Este ano, a Seleção Nacional participou da Taça COSAFA na África do Sul, onde Chissano conseguiu levar Moçambique à final, mas perdeu a taça para a Namíbia. Depois da Taça COSAFA, esperava-se que Moçambique pudesse entrar com o pé direito no arranque da campanha do CAN Gabão 2017, mas tal não sucedeu, o que gerou um descontentamento nos adeptos da seleção, fato que ditou o afastamento do técnico. Assim, desde a sua contratação, João Chissano venceu apenas 9 jogos, empatou 10 e perdeu 11. Jornalistas desportivos ouvidos pela STV divergem opiniões sobre a demissão de João Chissano. A Federação, quando decide por tirar o treinador, acho que são muitas coisas juntas. Primeiro, para salvaguardar a própria Seleção Nacional, tinha que tirar o treinador. Segundo, praticamente é uma federação que está em processo de gestão, que assume compromissos maiores para o futuro
da futura federação. Isto quer dizer que esta federação podia já ter organizado, por exemplo, as eleições a tempo, e este processo todo, quer do selecionador nacional, quer da campanha para o CAN, atenção, de 2017, e no próximo sábado na Beira, para o CAN interno de 2016, quem vai estar ou quem vai ser julgado pelo falhanço ou não dessas mesmas campanhas, a não ser que a seleção, agora em relação ao CAN interno, seja eliminado já, mas em relação ao CAN de 2017 há um processo que vai demorar o seu tempo, e tudo isto são processos que esta federação começa e, entretanto, atira as responsabilidades, entre aspas, para a futura federação. Penso que era previsível, a partir do momento que na fase anterior tivemos a infelicidade de não conseguir a qualificação, e depois, ao começar uma outra fase, diríamos, o favoritismo era nosso, jogando em casa, e uma derrota num grupo em que temos o Ghana, por exemplo, como principal candidato, só apura-se uma equipe, dificilmente podemos superar, digamos, podemos conseguir, olhando para aqueles que são os adversários e tendo o Ghana já com a goleada conseguida, e o Ruanda, aquele que olhávamos como um adversário mais acessível para nós, as coisas complicam. A Federação Moçambicana de Futebol é autônoma nas decisões que toma, mas como jornalista desportivo eu acho que é uma aberração a Federação Moçambicana de Futebol vir a público dizer que o motivo do afastamento de João Chissano tem a ver com os maus resultados. Eu não conheço nenhuma seleção do mundo que consegue ou faz a qualificação logo na primeira jornada. Estamos ainda na primeira jornada, os Mambas ainda têm mais 5 jogos pela frente. É óbvio que ninguém que se qualifica ao CAN na primeira jornada e ninguém perde o apuramento ao CAN na primeira jornada, e a ter sido uma decisão planificada pela Federação Moçambicana de Futebol terá sido precipitada, porque mudando ou havendo ideia de se mudar o treinador teria sido muito antes de começarmos a campanha. Começávamos uma campanha com outro treinador, com outros objetivos, e parece-me que não há muita clareza também no que diz respeito ao afastamento do treinador, porque um dos objetivos estava a ser cumprido, e muito bem, que passava pela integração de novos jogadores na seleção nacional.